Nós estamos com a doutora Mônica Alves, que é professora e pesquisadora da Unicamp, do Departamento de Oftalmologia da Unicamp, e nós vamos conversar sobre olho seco. Obrigada pelo convite, Wallace, é um prazer. Mônica, é um prazer tê-la aqui. Eu queria começar conversando com você num caso hipotético. Eu estou no meu consultório, não tenho grandes aparelhos e eu quero fazer um diagnóstico de olho seco. Como que você propõe uma rotina para que eu possa falar, não, esse paciente tem um olho seco, ou tem uma deficiência lacrimal, ou tem uma alteração de superfície ocular? Excelente pergunta. A gente tem hoje dois momentos muito distintos, né? No dia a dia do oftalmologista, muitas vezes a gente deixa passar batido uma boa avaliação de superfície, uma boa investigação de olho seco. E do outro lado, o especialista que já está com um monte de recurso, com equipamentos que medem a lágrima, a altura do menisco e cheio de tecnologia. O mais simples funciona muito bem. Então, se você consegue, no seu dia a dia, durante a sua avaliação com o seu paciente, quantificar sintomas, existem vários questionários para isso, mas vale perguntar para o paciente, olha, em relação ao desconforto que você tem em relação aos olhos secos, de 0 a 10, que nota que você dá? Agora, faça o tratamento e depois, no retorno, você vai perguntar de novo. De um jeito simples. Coloração de superfície, uma gotinha de fluoresceína, a gente avalia a estabilidade do filme lacrimal e a gente vê como é que está a integridade da superfície. Então, 3 momentos simples e rápidos do consultório que você já pode fazer diagnóstico. Já que você falou de estabilidade do filme lacrimal, você acha que o tempo de ruptura do filme lacrimal é uma ferramenta importante para nós? Ele é uma ferramenta para direcionar o que é provavelmente a causa mais comum de olho seco hoje, que é o olho seco evaporativo. É muito mais frequente a gente ter pacientes na nossa prática que tem alteração de bordo palpebral, que tem blefarite, que tem obstrução de glândulas de retorno e ficam com filme estável, do que aquele paciente que tem um infiltrado inflamatório na glândula e um olho seco severo porque não está produzindo lágrima. Então, a gente precisa olhar para o bordo palpebral também. Tá, nós vamos falar da pálpebra em 1 minuto, mas só para nós podermos fechar isso, como que você avalia o tempo de ruptura? O que é normal, o que é anormal? Como que você faz esse teste? Bem tecnicamente, Sim. né? De preferência tentar não ter ar-condicionado ou um ventilador direto na frente do paciente, pinga uma gotinha de fluoresceína, coloca o paciente na lâmpada de fenda, pede para piscar 3 vezes e cronometra. Cronômetro do celular, para você também não ficar contando ali e de repente contar rápido demais. E observar o filme lacrimal. Se você está na prática clínica, você não precisa saber se aquele filme é 5 ou 6 segundos de tempo de ruptura. Mas se o paciente piscou e o filme rompeu, aquilo é uma informação clínica importante. Tá. Bom, já que você falou da pálpebra, então muito da doença da deficiência lacrimal ou da alteração de superfície ocular vem da pálpebra. Como que você avalia a pálpebra? Sim, hoje a gente fala de olho seco, o ideal é que a gente faça essa distinção de subtipos, né? Se está produzindo menos, é um olho seco por deficiência aquosa, ou se ele está evaporando mais, que é o olho seco evaporativo. Olhar esses dois aspectos, mas de longe a forma mais comum é o olho seco evaporativo. Até porque a gente vive continuamente num ambiente que é hostil ao ar-condicionado ou à tela do computador, abrir mais o olho e piscar menos, né? Então, olhar o bordo palpebral, se esse paciente tem uma blefarite anterior, fazer uma leve compressão do bordo para ver a expressão das glândulas de Meibomian, se essa secreção é oleosa, translúcida, se naquelas 4 ou 5 glândulas que você pressiona ali com o seu dedo ou com o cotonete, que tipo de expressão que tem o padrão dessa secreção, se ele é translúcido, se ele é granular ou se ele é pastoso, que seria uma secreção já doente, digamos assim. Uma vez detectada uma alteração de pálpebra, qual que é o seu primeiro tratamento para a pálpebra? O primeiro tratamento é orientar o paciente. Lembrar que esses quadros, eles são quadros crônicos. Não tem nenhuma pomadinha, não tem nenhum comprimido que você vai passar para o paciente que vai resolver aquele problema para sempre. É importante ele saber que é um quadro crônico e que a higiene palpebral, que é o primeiro momento que você tem de tratamento, tem que ser um hábito cotidiano. Igual a gente escova o dente, vai ter que lavar a pálpebra todos os dias. Então, num primeiro momento é isso, entender a doença, entender que é um quadro crônico que ele vai ter que cuidar todos os dias e explicar para o paciente a importância de fazer higiene palpebral. Como ele vai fazer, que produto que ele vai usar, e a gente tem várias opções no mercado, mas a partir do momento que o paciente entende a importância de incorporar isso no hábito cotidiano dele, né, naquele cuidado cotidiano dele, a gente já ganha alguns pontinhos.
já que nós estamos falando sobre isso e sobre o tratamento mais especificamente, eu queria fazer uma pergunta a você sobre a substituição, a prescrição de lubrificantes oculares. Não é incomum eu receber pacientes que falam assim, meu médico falou que esse colírio eu posso usar quantas vezes eu quiser. Você separaria qual que é a frequência indicada e tolerável pelo tipo de lágrima artificial ou colírio lubrificante? Sim. Instituir a utilização de um colírio de lubrificante é a primeira etapa de tratamento de qualquer uma das formas de olho seco, né? Existe uma variedade enorme no mercado de lubrificantes, de lágrimas artificiais. É importante a gente lembrar que naquele frasquinho não tem só o princípio ativo daquele lubrificante. Muitas vezes tem o conservante também e o uso crônico e contínuo pode levar à toxicidade de superfície. Então, se o paciente precisa usar aquele lubrificante mais do que 4 vezes ao dia, é importante que aquele lubrificante não tenha conservante. Lembrar que se o paciente tem um quadro de olho seco evaporativo, ou seja, o que está faltando ali é óleo da lágrima, ele está produzindo a fração aquosa normalmente, ele não precisa estilar aquele lubrificante tantas vezes, porque senão ele vai diluir ainda mais aquele óleo que está faltando ali. Existem alguns lubrificantes que têm, por exemplo, na sua composição lipídio. Então, esse seria mais indicado para esse paciente. Então, lubrificante não é tudo igual, apesar de a grande parte do volume que tem ali ser água, mas a lágrima também, a grande parte é água, né? A gente está mimetizando um fluido, mas a gente tem que passar para o paciente essas pequenas distinções e às vezes não causar até uma iatrogenia, tá pingando o colírio sem a necessidade de usar um lubrificante que pode gerar toxicidade. Você vê diferença entre o colírio lubrificante sem conservante de dose única e aqueles que têm as doses especiais? Você muda a frequência máxima para eles ou você os coloca todos no... De frequência não, mas tem muito a ver com a manipulação que o paciente consegue. Existem alguns frascos de multidose que, sem conservante que pela válvula o paciente tem mais dificuldade de manipular. Pensar que esses pacientes muitas vezes têm artrite reumatoide, têm doenças articulares que já dificultam um pouco mais essa manipulação do frasco. Por outro lado, o vial individual, tem muito paciente que perde, que usa, põe a tampinha e depois acaba contaminando. Então, conversar com o paciente, explicar essas diferenças e tentar adaptar na rotina dele o que seria melhor. Eu quero abordar mais 2 pontos com você. Um é você falou dos comprimidos. Mudou alguma coisa com os comprimidos para olho seco? O que hoje nós temos de fato? A gente tem, assim, para a terapia sistêmica, a gente tem as suplementações de ômega, né, que é uma grande polêmica, usa, não usa, tem estudos falando que tem benefício, tem estudo multicêntrico falando que não tem benefício evidente. Eu acho que a gente, como qualquer outra opção de terapia para olho seco, a gente tem que individualizar, porque cada paciente é de um jeito, cada paciente responde de um jeito. Então, de sistêmico, a gente usa a suplementação. A gente pode usar os anti-inflamatórios nos casos mais graves, quando a inflamação está levando a uma sintomatologia mais intensa, e aí são os corticoides, os imunossupressores. O que mais que a gente tem? Os antibióticos nos casos dos pacientes com disfunção de glândula de Meibom, muitas vezes os derivados de tetraciclina têm uma boa ação também. E proteção para o olho seco evaporativo, alguma sugestão? Existem óculos específicos de proteção, existem dispositivos que você coloca na frente da tela do computador para você lembrar de piscar, né, para não evaporar tanto por causa da exposição. Mas eu acho que o item principal é explicar para o paciente. Então, se ele trabalha num ambiente que ele fica na frente do computador várias horas por dia, com ar-condicionado ligado, ele tem que fazer intervalos, ele tem que fazer piscadas mais demoradas para reduzir essa exposição e a taxa de evaporação. Casos extremos, né, os óculos de proteção de evaporação, por exemplo, são pacientes que têm quadros mais graves e mais sintomáticos de olho seco, que às vezes trazem algum benefício, sim. Muito obrigado, Mônica. Tenho certeza que nós conseguimos ir direto ao ponto. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer.